Seja bem-vinda a mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre a coloração da ganache. Como é que faz para deixar ela bem branquinha, como dar tons escuros, tons clarinhos. Então nessa aula eu vou te explicar tudo sobre coloração, certo? Então vamos lá. Nossa ganache naturalmente tem um tom mais puxado para o marfim, ó. Ela não é branca, apesar de ser ganache de chocolate branco. O nosso chocolate branco não é branco, ele é marfim. Então nessa aula eu vou te ensinar como dar cor a essa ganache e também deixar ela bem branquinha, como se fosse uma pasta americana ou uma outra cobertura que você goste que seja mais branquinha, certo? E a primeira pergunta, em alguns momentos eu sempre escuto é que, Andresa, eu só posso colorir ganache branca? Eu posso colorir a ganache escura? Eu consigo dar tons à ganache escura? E para algumas pessoas parece muito óbvio, né? Porque já é muito escuro e aí não dá pra gente ter outros tons. Mas sim, a ganache escura a gente consegue colorir, mas apenas de preto. Então, quando eu vou fazer uma ganache preta, eu sempre dou preferência para minha ganache meio amarga ou minha ganache de chocolate ao leite, enfim, sempre com o chocolate escuro para dar o tom preto, porque dessa forma eu adiciono pouquíssimo corante e aí eu já vou ter um tom bem preto, né, sem precisar ter excesso de corante. Para as outras cores, sempre eu uso a ganache branca, certo? Então vamos lá começar pela primeira cor, que é como deixar a nossa ganache branquinha. Mas antes eu vou falar um pouco para vocês sobre corante, sim. Para tingir a ganache, a gente pode usar qualquer tipo de corante. Não precisa ser corante específico para chocolate. Pode ser corante lipossolúvel, corante hidrossolúvel. Os corantes em gel, todos podem usar, corantes em pó também. O único corante que eu não gosto de usar é o corante líquido, porque ele tem uma pigmentação muito fraca e aí eu não acho bacana usar ele. Então, corante em gel vocês encontram com muita facilidade e é com ele que eu tinjo praticamente todas as minhas ganaches. Para deixar a ganache bem branquinha, eu tenho dois corantes que eu mais gosto, tá? Quando eu preciso da ganache bem branca, eu sempre vou usar o dióxido de titânio, que é esse corante branco em pó da Gran Chef, tá? Esse é o que me dá mais claridade na minha ganache, que ela vai ficar mais clarinha, mais branquinha, tá? E outro corante que eu gosto muito é esse aqui, corante branco em gel. Pode ser de qualquer marca, mas aqui eu mais uso essa aqui da Iceberg, tá? Para o corante branco. Então, esses dois é o que vai me dar, vai conseguir me dar a tonalidade bem branquinha na ganache. Esse aqui, eu não consigo deixar ela... Eu até consigo deixar super branca, mas aí eu preciso adicionar muito corante, tá? Eu gosto de usar quando eu preciso. Eu quero clarinha, mas não tão branca. Ou então, eu quero um fundo branco para dar outros tons que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sempre uso em gel. Mas quando eu quero que muita quantidade de ganache fique bem branquinha, eu sempre uso o dióxido de titânio, que é o corante em pó da Gran Chef, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já vou separar um pouquinho de ganache, ó. Eu tô aqui com a minha ganache prontinha, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui pra gente conseguir tingir e fazer vários tons aqui com vocês, tá? Aqui eu tenho, ó, ganache amarelada, tá? Não tá branquinha ainda. E eu vou colocar um pouquinho de corante em gel pra vocês verem como é que ela fica com o corante em gel. Eu coloquei um pouco de corante em gel branco e vou aqui misturar. Aqui eu já consigo neutralizar o fundo amarelado. Então, eu vou colocar aqui, ó, do ladinho da minha ganache neutra. E olha só o tanto que dá de diferença aqui, né? Essa aqui já tá bem mais clarinha e essa aqui já é bem mais amarelada. Então, aqui, ó, só com corante em gel, eu consigo ter esse tom mais clarinho. Porém, se eu quero muito branco, muito mais branco que isso, eu sempre uso dióxido de titânio. E aí eu vou dar uma dica de como fazer a utilização dele. Porque ele é em pó e em alguns momentos, quando a gente vai tingir, pode ficar alguns gruminhos. Ó, ele é um pozinho, mas tem alguns
algumas pedrinhas que não é tão pó. Então, isso, se a gente não dissolver bem na nossa ganache, pode acontecer de ficar gruminhos. Então, eu vou te dar uma dica agora. Para usar o corante em pó, o dióxido de titânio, eu sempre gosto de colocar um pouquinho no recipiente. Ó, aqui eu coloquei até demais, mas não tem problema, que depois eu vou usar. E eu vou diluir esse dióxido de titânio com um pouquinho de água, tá? Ó, eu coloco um pouquinho de água e vou diluir esse corante com um pouquinho de água para fazer uma pastinha, tá? Que eu vou precisar de um pouquinho mais. Ó. Eu vou fazer uma pastinha. Isso aqui poderia ser feito tranquilamente com um pouquinho de ganache derretida, tá? Mas aqui eu faço com água mesmo e dá super certo. Então, eu diluo esse pozinho em um pouquinho de água para fazer uma pastinha desse corante mais concentrado, tá? E aí, eu vou adicionando na minha ganache na medida que eu vou precisando, ó. Que eu já vou colocar um pouquinho. E vamos misturar. E aqui a gente já tem uma ganache ainda mais branquinha, ó. Agora a gente já consegue ter uma diferença bem maior, tá? Então, ó, pra deixar a ganache branca, pra fazer uma ganache branca, eu faço dessas duas formas. Com corante em gel ou com dióxido de titânio, usando essa dica de diluir ele um pouquinho na água para ficar uma pastinha e não correr o risco de ficar a nossa ganache cheia de gruminhos, de pontinhos brancos do corante, certo? Então, vamos lá. Já fizemos a ganache branca. Eu vou até colocar um pouquinho aqui, ó, pra gente saber o tom de todas as ganaches, ó. Que eu vou colocar um pouquinho da branca. E aqui do lado eu vou colocar um pouquinho da amarela. Deixa eu pegar aqui com essa espátula. Da amarela não, né? Da natural. Ó a diferença. Aqui vocês conseguem ver super bem. E agora vamos fazer as outras cores. Uma cor que vocês têm muito, já vou fazer uma cor que vocês já têm muito pavor. Ah, Andresa, como é que eu faço vermelho? Será que vai dar o tom vermelho com tranquilidade? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês, tá? Ganache, gente, é sempre muito tranquilo de tingir. Normalmente, eu erro o tom da ganache pra mais. Eu sempre coloco corante de mais ao invés de menos. Então, sempre vá com cuidado. Eu vou usar esse corante da Mágoa, o vermelho normal mesmo, tá? E aí, eu vou colocar aqui ó, um pouquinho de vermelho, tá? E vou misturar para vocês verem. Ganache tem a super vantagem de pegar coloração com muita facilidade, ó. E olha só que vermelho mais lindo que a gente tem, ó. Como fica bonito esse tom aqui de vermelho. Esse ainda não tá tão vivo, tá? Eu vou colocar aqui na minha paleta de cores, mais uma vez, pra gente ter a diferença das tonalidades, ó. Aqui um tom de vermelho. Vamos adicionar aqui um pouquinho mais de corante, pra ter um vermelho mais intenso. Então, ó, é só ir aos poucos, vai colocando corante, ó. E aqui eu já tenho um vermelho super forte. Olha só. Vou colocar aqui na paleta para vocês verem a diferença de tonalidade, ó. Aqui temos dois tons de vermelho. Um mais forte e outro mais clarinho, tá? Então, a gente consegue, sim, dar vários tons e com muita tranquilidade. Aí, você vai me perguntar, ganache tingida vai amargar? Dificilmente, a ganache não fica com um sabor tão acentuado, amargo, né? Mas saiba que sempre vai tingir a boca. E se usar corante em excesso, sim, pode correr o risco de a gente perder um pouco do ponto da ganache, se usar muito corante, tá? Mas aqui a ganache pega o tom com muita facilidade. Então, a gente normalmente não tem esse problema, certo? Agora, vamos fazer uma ganache no tom de rosa, tá? Vou pegar aqui, ganache natural, novamente, ó. Aqui, ó, corante rosa, tô usando esse rosa chiclete da Mago, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na minha ganache e vamos misturar.
E foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Normalmente, a gente erra o tom da ganache pra mais, nunca pra menos, ó. Ela já me deu um tom super forte, certo? Ó, se eu quiser clarear essa ganache, a gente vem aqui adicionando um pouquinho de corante branco, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, já vou pegar e colocar aqui, pra gente ter a diferença, né, da cor, ó. Aqui eu tenho um tom de rosa. E agora, adicionando um pouco de corante branco ou até um pouco da ganache branca, ó, eu já tenho um pouquinho da ganache branca aqui, eu vou adicionar aqui pra gente dar uma neutralizada e esse fundo ficar mais leitoso. Sempre que você quiser cores candy color, vamos usar sempre a base branca, tá? Nunca ganache na cor natural. Olha só como tá aqui. Já deu uma clareada boa nessa ganache, ó. E aí, se quiser mais clarinho, é só ir adicionando mais corante ou adicionando menos corante lá no início, ó. Que eu quero um tom, ainda vou descer um pouco do tom, deixar mais clarinho ainda. Então, eu venho aqui com um pouquinho do meu corante, né, minha pastinha aqui branca. E vou dar uma clareada nesse tom de rosa. Ó, vou misturar aqui. E a gente já consegue clarear bem o tom desse rosa. E já tem um rosa mais leitoso, mais clarinho. Então, vamos colocar aqui para ver também a diferença, ó. Aqui temos 3 tons de rosa com o mesmo corante. Então, se eu quero, vamos lá, se eu quero um rosa seco, um rosa mais fechadinho, eu vou adicionar um pouquinho de corante marrom, uma pontinha. Deixa eu abrir aqui meu corante marrom que tá fechado. Aqui eu tô fazendo várias cores para dar possibilidades para vocês, tá, gente? E eu coloquei marrom demais. Deixa eu tirar aqui. Coloco um pouquinho de marrom, vamos dar uma misturadinha e aí nós vamos ter um tom de rosa mais fechado, um rosa seco, tá? E aí, se quiser mais, coloca... Vai brincando, gente. Vai brincando com corante para ter várias tonalidades. Olha só, o tom que a gente tem com uma pontinha de marrom aqui na nossa ganache. Agora, vamos para a outra cor. Vou colocar aqui para vocês verem as tonalidades como muda, ó. Mesmo corante, aqui foi adicionado branco, aqui um pouco mais e aqui uma pontinha de marrom para ter várias tonalidades. E agora vamos para a outra cor. Vamos fazer a ganache amarela. Apesar de já ter o fundo amarelo, dá pra gente deixar ela ainda mais amarela. Vamos lá. Corante amarelo, tô usando esse aqui da Mago, tá? Mas marca é muito particular, vocês podem usar qualquer marca. E aí, vamos colocar, ó, um pouquinho, algumas gotinhas de corante. E eu vou misturar aqui bem. Vocês conseguem ver aí no vídeo que a ganache pega a cor com muita facilidade. Olha só. Super amarelo, ó. Bem amarelo mesmo. Aqui é um amarelo vivo, tá? Se eu quiser um amarelo mais puxando pro tom de candy color, sempre eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, certo? Aqui vamos deixar nesse tom mesmo. Vou colocar aqui na minha paleta para depois vocês verem a diferença, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Um tom de amarelo mais vivo. Aí a gente vai sempre brincando. Se quer mais clarinho, coloca um pouquinho de amarelo pra gente ter esse tom. Um pouquinho de amarelo não, gente. Um pouquinho de corante branco. Pra gente ter esse tom mais puxado pro candy color. Vou botar aqui um pouquinho de branco. Vou misturar pra vocês verem a diferença. O amarelo bem mais vivo. Um pouquinho de branco. A gente vai ter esse amarelo um pouco mais leitoso. Então, sempre que quiser cores candy color, usa um pouquinho de branco, tá? Que eu vou colocar um pouquinho mais, não fez muita diferença aqui. E olha só, um amarelo bem mais suave, com fundo mais leitoso, tá? Só adicionando corante branco, ó. Bem mais suave, vou colocar aqui novamente para vocês verem a diferença.
tá? E aqui do amarelo, eu já vou fazer o laranja para vocês verem a tonalidade laranja. Também vou colocar um pouquinho do corante. Laranja, deixa eu abrir esse aqui, meu tá fechado. Então, para atingir o laranja, eu já posso vir diretamente com minha ganache neutra. Aqui, como eu tenho o fundo amarelado, amarelo com laranja dá super certo. Então, às vezes você tem uma sobrinha, dá também para fazer essas misturinhas, né? Não precisa sempre ter uma ganache neutra. Pode, eu quero laranja agora, então eu tenho uma ganache amarela, já usa a base do amarelo para fazer o laranja, tá certo? Ó, vou colocar aqui um pouquinho de laranja e vou misturar. Esse laranja vai ficar um pouquinho mais suave porque nós temos o fundo amarelado. Então, para ter o fundo amarelado não, o fundo branco, né? A gente colocou corante branco. Então, para ter um laranja mais intenso, nós vamos precisar colocar mais corante. Mas aqui já dá pra gente também ter uma base de um laranja mais leitoso. Já vou colocar aqui para vocês verem essa diferença. E agora eu vou colocar mais corante no potinho pra gente ter um tom de laranja mais intenso. Quando a gente tem o fundo com branco, a pigmentação pega com mais dificuldade, tá? Então, se eu quero cores vivas, cores fortes, sempre, tá? Mas aqui a gente vai fazer um tom de azul mais escuro. Vou colocar agora um pouco de corante na nossa ganache neutra, tá? E vamos misturar. Neutra. E um pouquinho de verde. Esse aqui é o verde folha. Era para ele ser mais fechado, esse aqui da Mago. Mas esse verde folha, ele é um tom bem aberto, fica quase um verde limão, ó. Aqui eu botei bem pouco, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção, ó. Fica mais limão do que verde mesmo. Vou colocar aqui mais um pouco. Fica bem um verde limão. Apesar de não ser verde folha, fica um tom mais aberto. Ó. Tá? Muda um pouquinho o tom. Ó, a gente saiu desse aqui para esse só adicionando um pouquinho de corante branco, tá? E aqui nós temos a nossa paleta de coloração. Fiz todas essas cores aqui com vocês para vocês entenderem como que funciona, para vocês verem que ganache é super possível ter tons super diferentes, né? Ela colore com muita facilidade, dificilmente a gente perde o ponto, mas claro, se você botar um potinho de corante, né, você pode sim ter aí um problema no ponto dessa ganache. Mas vocês já viram que não precisa de muito corante pra gente ter os tons perfeitos que nós conseguimos aqui, tá? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você faça muita ganache colorida aí do outro lado e qualquer dúvida pode colocar aqui na nossa caixinha de perguntas. E agora vamos para a próxima aula.